Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que seguem o canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje eu tenho um convidado muito especial, parente Edson Cambeba. Ele vai se apresentar. Ele é da cidade de Coari, no noroeste, se não me engano, noroeste do estado do Amazonas. Inclusive, vendo aqui através do Google, é perto da cidade de Tefé e outras cidades ao redor de Coari. Coari é uma cidade que tem um problema muito específico, que é um problema geral no país todo, como é o problema meioambiental, em função do extrativismo, neste caso, na cidade de Coari, com o petróleo e o gás. Parente vai se apresentar, vai falar de que povo ele representa, os problemas da comunidade, tanto no quesito meio ambiente, como também em outros temas específicos, como saúde indígena, educação indígena, a problemática do censo também, que faz parte é, da, das problemáticas que afetam a todos os povos dessa nação e que também fazem parte dos problemas dos povos originários em toda a Biayala ou América Latina, como vocês preferirem. Vou dar passo para que o parente se apresente, diga de que lugar ele está falando, o povo, a comunidade dele, e possa explanar suas inquietações e demandas desde o estado do Amazonas para todo o território nacional. Parente, boa tarde, Adiporã, Purangapituna, fique à vontade, por favor. Boa tarde, parente. Boa noite, bom dia a todos que nos acompanham através aqui do canal. É uma satisfação estar hoje com nosso amigo estudioso, também pela sua... Uma satisfação, me chamo Edson Rodrigues, sou do município de Coari, no Amazonas. Fica precisamente aqui no Médio Solimões. é, a cidade, a minha cidade fica dentro do lago, né, que é o Lago de Coari. Coari é uma terra indígena, né? Coari já significa aí a terra da deusa do ouro e nome indígena. Então, o meu povo é o povo Cambeba. Ele surgiu, povo Cambeba, a palavra Cambeba significa cabeça chata, e os Amáguas, que significa o povo das águas. Então, nós nascemos, segundo a nossa história, nós nascemos de uma gota de uma água, e dessa gota nós fomos nos cada vez mais trabalhando, né? Cada vez mais nós fomos buscando esse nosso reconhecimento, esse nosso trabalho tradicional, nós como povos indígenas, e precisamente aqui no município de Coari, eu sou repórter local de um canal digital chamado TV Coari, que é um canal que leva notícias, informações da cidade, a cultura, leva também as realidades das comunidades indígenas daqui do município, e também faço parte de um coletivo chamado aliás, eu fiz uma formação, e essa formação eu ganhei o certificado e me tornei o líder climático do reality do ano passado, e eu faço parte do núcleo de líderes climáticos do Amazonas. E é uma satisfação estar aqui também. Além dessas funções, eu também sou o coordenador do Departamento de Comunicação aqui da UICAM, União dos Povos Indígenas do município de Coari. Também estou no movimento dos estudantes indígenas,
estamos iniciando um trabalho aí de movimentação e também estudo no IFAM Campus Quari, estou cursando o último período técnico em administração, na qual eu faço parte do departamento do núcleo dos estudos afro-brasileiros indígenas, na qual o professor Cláudio acho que se encontra aqui também com a gente, nos acompanhando. Ele é ele é o coordenador, e a gente tem feito um trabalho na cidade de Quari, um trabalho de mobilização, um trabalho com o movimento indígena, incluindo os seus povos originários, incluindo os jovens, desde o ano passado, de 2022, que é assim que a gente começou a trabalhar. Então, é um pouco aí das minhas funções. Dentro dessas minhas funções, eu faço esse trabalho também visitando as comunidades indígenas aqui local, de ativismo, da comunicação, acompanhando, né, a organização, para que a gente possa lutar cada vez mais pelo coletivo, né, pelo coletivo, e nos organizar cada vez mais. Muito bem. Aproveitando para falar para as pessoas que vão seguir esse vídeo, esse nosso encontro, eu vou compartilhar na descrição desse vídeo um papers da Universidade Federal do Pará, que fala sobre a cidade de Coari e os reflexos da exploração de petróleo e gás pela Petrobras, né? Parente estava falando sobre a cidade de Coari, o significado dela, acho que em Nhengatu amazônico, se não me engano, pelo menos o que retrata nesse texto, né? E que também tem várias outras comunidades, né? Eu gostaria que você... Aqui está escrito que a cidade foi fundada no século XVII pelo jesuíta alemão Samuel Fritz, né, que funda a cidade para fins de catequização dos diferentes povos que talvez na época estejam ou se tem remanescentes. Segundo o que consta, tem os povos Catuxi, Juma, Iriju e Solimões, né? Não sei se você tem algum antecedente sobre essa fundação da cidade. Nós temos são 12 povos que nós temos aqui no município de Quari, né? Que é os Catauixi, os Cambebas, que eu sou um deles. Também temos os Apurinã, a Ticuna, o povo Cocama, o povo Mura, também temos o povo Arara, né? Temos o povo Arara, e outros que já hoje está na história, mas hoje não tem mais, né? Que já foram nessa grande colonização dos europeus, quando aqui chegaram, foram mortos, né? Foram expulsos da sua terra, principalmente aqui onde a gente está habitando, onde é a cidade. Então, esses povos que temos hoje foi a resistência, né? Que fugiram e através da sua resistência, da sua luta, que hoje ainda vive aqui, já se identifica a partir de 1900 e Acho que deu uma pequena queda. Acho que o parente caiu. Vamos ver se ele retorna. Enquanto volta o parente, a cidade de Coari tem problemas específicos
no quesito meio ambiente. Desde 1996, quando se instala a Petrobras, foi aberto o porto de Urucu, né? Eu acho que o porto de Urucu fica ali na cidade ou perto da cidade de Coari. Desse quesito que eu estou tratando, o parente voltou. Gostaria que o parente falasse quais são os problemas específicos que afetam principalmente os povos originários daquela região, os ribeirinhos e a população em geral, desde a fundação desse porto, que acho que fica do lado de um rio ali, pelo que eu vi no satélite, no Google Maps, tem um rio por onde eles escoam petróleo, gás, derivados, né? Aí, gostaria que o parente pudesse fazer uma pequena explanação sobre esse tema específico, que é um tema de referência, inclusive, a nível de Ministério dos Povos Originários, do Ministério do Meio Ambiente. Aproveitando, ademais, para que o parente também fale sobre as problemáticas que tiveram nesses últimos 4 anos do governo anterior, em relação também às vacinas e outras demandas específicas em relação a essa região. Bom, você estava falando do gás, né? Gás e petróleo na nossa região de Coari. Essa exploração, ela aconteceu no início do ano de 2000, né? 2000 até então ainda está acontecendo essa exploração na cidade, que é o Rio Urucu. E houve, né, toda uma questão de pesquisa antes, fizeram uma pesquisa, mas essa pesquisa ela não foi consultada a respeito aos nós, os povos indígenas e aos ribeirinhos que moravam ali ao redor da região. Então, uma pesquisa que foi feita não foi uma consulta pública, feita uma consulta pública para as populações. E aí aconteceu já a exploração, onde as comunidades sofreram grandes impactos, né? As comunidades e os povos que moram ali ao redor tiveram que lidar com situações que até hoje ainda estão na justiça, porque foi uma invasão, né? Uma invasão das terras, né? Invadiram as suas terras, explorando, e esses impactos eles causou a questão da água, né? A água foi poluída, peixe, animais, né? E além disso, a quem mora ao redor ali não pode plantar, né? Naquele espaço, ficar impedido de plantar, porque se plantar ou fazer algum plantio, algum fogo, pode haver uma explosão devido ao gás, devido à faixa, né, que passa até Manaus, até a capital. E aí aconteceu além disso, muitos, falar real, né, muitos, na nossa língua, muitos nós fomos enganados mesmo, davam um trocado, outro trocado, prometiam fazer isso, fazer uma casa de farinha, fazer um posto, fazer... E eu entrando, invadindo. Depois esqueceram, não terminaram a obra. Tem comunidades que têm obra que até hoje nunca foi concluída, e, e hoje a gente sofre com as consequências, né? Porque ninguém pode plantar, ninguém pode fazer nada, e também um grande problema também os navios, né? Quando passam os navios para levar, fazer essa exploração,
destrói, né, as canoas, destrói, causando grande quebrança mesmo as canoas. A gente fala canoa que tem na nossa beira, né, na beira do rio, as nossas canoas. Então, tudo que os parentes organizam ali para ter, acaba sendo destruído. E também não pode ter uma alimentação adequada. Então, os parentes têm que correr para a cidade, têm que vir em busca de trabalho, e até hoje tem causas na justiça, né? Em relação essa situação. Quer dizer que Então, causou um problema também. já se abriu um processo no Ministério Público do Estado do Isso, Amazonas. sim, 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 sim. Inclusive, um dos primeiros agora foi a comunidade que ganhou, né, que a comunidade que conseguiu na justiça foi o povo. Aqui eu não falei, nós temos uma terra homologada, né, aqui. A terra Cajuíri Atravessado. Nós só temos uma, que é Cajuíri Atravessado. Então, devido a essa demanda, essa luta já de anos, agora eles conseguiram fazer com que a Petrobras, a Transpetro, pagasse a indenização com projetos sociais. E esse ano, né, esse ano de 2025, eles vão realizar esse trabalho social nessa comunidade. Nós, do NEABI, juntamente com o professor Cláudio, e a União dos Povos Indígenas de Coari, nós estamos acompanhando esse processo, né? essa fiscalizando, né? Vendo como é que eles vão fazer esse trabalho. Mas o outro povo que mora sem ser, eu estou falando em relação ao povo que mora aqui no Alto Solimões. Quem está morando dentro do lago, que fica dentro do rio Urucu, ainda estão nessa briga, né? E outros que moram nessa região do outro lado do rio, a mesma forma. É uma outra empresa, que eu não me lembro o nome aqui, que foi trocada esse ano, que também está na justiça, um outro processo no Ministério Público. Eu estive em 2025, aliás, 2025, adiantei aqui, 2020, acho que não foi 2020, não, foi 2021. Eu estive na comunidade Puraqué, aqui da Esperança, aliás, Lago Puraqué, onde os peixes estavam morrendo, causado pelo impacto das usinas e que faz toda a limpeza, e vai tudo para dentro do garapé. E os peixes estavam morrendo lá, até hoje. A gente foi lá, fizemos uma reportagem, saiu na rede amazônica de comunicação, e fizemos a denúncia no Ministério Público, também está essa denúncia lá, e a gente está aguardando o resultado até hoje dessa resposta, né? Então, são um pouco aí dos problemas também que nós tivemos aqui em relação ao gás e petróleo. Parente, como foi o recenseamento durante o ano de 2022? Sabemos todos que, embora tenha aumentado o número de indígenas que se autodeclararam como indígenas, mas hoje nós temos O uma parente está pauta. travando a sua voz. Nós sabemos que depois do censo de 2022, houve um aumento significativo dos povos que se autodeclararam indígenas, dos povos que reconhecem, inclusive, suas línguas, e outros que, não reconhecendo-as, ainda eles se autodeclararam indígenas em muitos lugares do país.
Eu gostaria de saber como foi esse recenseamento lá na sua região e também em virtude dessa nova demanda que surge expressamente pelos territórios que muitos parentes perderam em função do agronegócio, em função do extrativismo, e que fez crescer o número de parentes em contexto urbano. Aí eu gostaria que o parente falasse sobre como foi esse recenseamento, se houveram problemas, quais são as demandas, ou, em último caso, se existe a possibilidade de os parentes fazerem um recenseamento lá na região, justamente não para concorrer com os números oficiais do último IBGE, mas para demonstrar algumas insuficiências e irregularidades, que são denúncias que surgiram em vários estados do país, de parte dos recenseadores, às vezes muito mal orientados, ou em outras oportunidades também houve propósitos de que os próprios recenseadores não deixassem que os povos indígenas se autodeclarassem como tais. Como foi esse processo lá na sua cidade? Como foi, inclusive, com o parente? Como foi essa passagem dos recenseadores a domicílio? Bom, foi uma grande dificuldade, eu digo assim para o senhor, porque devido à nossa região geográfica e as comunidades indígenas que nós temos da zona urbana, do contexto da zona, aliás, da zona rural, é, é muito complicado porque há muita distância, né, para chegar até a comunidade e muitos deles não chegaram lá. É até tanto que esse recenseamento que foi feito agora, esse ano, foi pedido para refazer novamente, porque não alcançou a, a meta, né, que, que era a população que deu um valor de novo para refazer. Parente está ouvindo? Estou ouvindo um pouquinho, por aí está cortando um pouquinho, mas pode continuar a sua explanação. Exato. Então, foi assim que aconteceu. Então, é, a gente teve esse problema da questão da distância, né, de chegar até o local. A gente não, eles. E também porque eu perdi a parte que você falou aí da, da, da outra questão. Você perguntou antes, cortou. Acho que é o problema da internet aqui. Sim, sobre a questão do recenseamento e sobre a nova demanda, né? Oi. Você está me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? É, acho que cortou, né? Será? Não sei se está conseguindo me ouvir. Então, justamente em função desse recenseamento, ou surgiu já a demanda dos povos indígenas em contexto urbano, né? Vamos ver se o parente volta. Parente, se quiser sair e entrar de novo, assim nós continuamos com a nossa entrevista. Bom, estamos com o parente Edson do povo Cambeba, da cidade de Coari, no estado do Amazonas, né? Aqui ele está espraiando um pouco as problemáticas, as demandas da região
em função do extrativismo de petróleo e gás que surge desde 1996, mas que se concretiza no ano de 2000, quando é aberto o porto do rio Urucu, né? Vamos ver se o parente volta. Lembrando mais uma vez aos amigos, às amigas, amigas, os inscritos, todo mundo que faz parte da nossa comunidade, a Biayala, de compartilhar os vídeos, não esqueça de dar um, um like, de comentar, de acrescentar e de fazer virar esses vídeos, porque é importante que esse tipo de temáticas sejam expostas para as pessoas conhecerem os grandes dilemas e impasses que vivem ou vivemos nós, povos originários, não apenas no Brasil, como também na América Latina, no sentido geral, né? Vamos ver se o parente entra. Temos problemas com a internet, tanto quem fala aqui, que está no estado do Ceará, que também a internet é um problema, né? Vamos ver se o parente volta. Bom, enquanto ele retorna, e como eu falei desde o início dessa live, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um paper muito interessante, inclusive vem com fotos, com imagens satelitais, né? Não sei se dá para ver aqui, acho que não dá muito para ver ali, né? Vem com mapa, vem com fotos da região e também com uma descrição da cidade, dos diferentes povos, a língua que as comunidades falam, né? E um paper que foi publicado em 2019, né? A cidade de Coari e os reflexos da exploração de petróleo e gás natural pela Petrobras, né? A ver se dá para ver, não dá muito para ver talvez, mas eu vou compartilhar na descrição desse vídeo. Eu li esse paper depois que eu já tinha tido umas conversas prévias com o parente Cambeba, e por isso mesmo nós íamos fazer uma live, inclusive, por um outro canal, o canal Integração, mas devido também a problemas com a conexão com a internet, tivemos de adiar. Mas aproveitamos a ocasião de falar sobre a cidade de Coari e os problemas que enfrentam os povos originários daquela região. Lembrando, ademais, que são problemas que, de alguma forma, são os problemas dos povos originários em todo o território nacional e que isso aqui não é um fenômeno novo, senão, como bem falou o parente Cambeba, é um fenômeno que se alastra há muitos anos devido à péssima forma como os grandes extrativistas não tomam por definitivo uma forma diferente de extrair algumas riquezas necessárias sem que devenha numa destruição massiva do meio ambiente no sentido geral. O parente me mandou aqui um zap, caiu a internet lá na região dele. Então, vamos para por aqui. Ele acabou de me mandar uma mensagem dizendo que está com problemas mesmo, né? E nós vamos ter que falar sobre esse tipo de coisas também. Vamos ter de falar sobre a internet no Brasil. Em todo o território nacional, principalmente no interior do Brasil, a internet realmente é um problema que está atingindo não apenas as comunidades rurais, também as grandes cidades, inclusive nas grandes metrópoles,
como em São Paulo, né? Isso aqui também nós vamos ter que falar sobre esse tema e exigir do novo governo uma melhora, que melhore as condições de internet, principalmente para nós que estamos no interior, para nós que nós estamos fazendo pesquisa no interior, para quem está, inclusive, articulando com outras lideranças, com outras representações, né, para poder fazer lives onde os parentes possam ficar à vontade, não somente os parentes indígenas, as mulheres, o povo possa ter condições melhores de comunicação via internet, as plataformas, né? Eu vou terminar por aqui, porque o parente me disse que acabou, né? A internet caiu. Então, meus amigos, minhas amigas, vou parar por aqui. Vamos ver se nós conseguimos um outro dia para continuar essa entrevista. Diga-se de passagem, um segundo capítulo. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado. Coicaturité. Até o nosso próximo encontro.